Terminando sua projeção de longo alcance, Anchial abriu os olhos dentro de seu palácio, suas emoções transbordando de alegria. 7 ranks calamidade se juntaram, com um deles até mesmo sendo uma semente rank transcendente. Essa onda de talentos é de boa qualidade. Ele só estava interessado nos recursos acumulados pela besta ancestral e não cobiçava a prole deste último porque ambos os lados eram inimigos, afinal. Mesmo que ele aceitasse com força as tropas e forçasse os descendentes a trabalhar para ele, sempre haveria resistência. Havia também uma chance de que eles não se esforçassem ao máximo, e seus números lhes permitiriam poluir o exército e formar uma facção, que se tornaria uma bomba relógio. Um melão que é arrancado à força não será doce. As perdas superariam os ganhos. Além disso, o exército Black Star já fazia parte da facção legal, então ele não podia ir muito além. Ao mesmo tempo, ele não tinha falta de mão de obra no exército no momento, então ele não estava interessado em roubar a mão de obra da besta ancestral. Dito isto, se fossem aqueles que decidiram voluntariamente se comprometer com o exército Black Star, ele naturalmente não os rejeitaria. A maioria das pessoas da facção rebelde ainda está esperando, e o lote de Jotina é apenas a primeira onda de cobaias. Definitivamente haverá mais deles no futuro. Nem eu sei o número exato. Anchial não queria capturar todas essas pessoas de uma só vez, pois cada indivíduo tinha suas próprias ambições. Alguns deles podem optar por não desertar ao decidir sair da organização dos ancestrais da besta. Alguns escolheriam renunciar completamente, enterrando suas vidas e vivendo de forma discreta. Balançando a cabeça, Anchial temporariamente colocou este assunto de lado e convocou Philip. Notifique Erlous e Sylvia. Diga-lhes para mobilizar os soldados do Anel Estelar despedaçado para enviar uma frota para a base da besta ancestral para libertar todos os escravos e destruir sua linha de montagem de cultivo de descendentes. Devido ao alto nível de dificuldade da missão acabando com a escuridão, ele não poderia progredir nela no momento. Em contraste, a outra missão era bastante simples, e como ele já tinha dado a palavra à outra parte, Anchial entrou em ação. Com Jotina se juntando a ele, ele também teria motivos suficientes para enviar tropas. Além disso, desde que Gorutan tinha trazido um grande número de elites, sua base estava bastante vazia. Assim, também reduziu a dificuldade. Enquanto a frota levasse seu próprio avatar como garantia, não deve haver nenhum acidente. Este grupo de caras que abandonaram a escuridão pela luz trouxe a Anchial muitas boas notícias. No entanto, houve um detalhe que fez Anchial sentar-se e pensar profundamente. Ele sentiu que o olhar que Jotina tinha nos olhos dela parecia um pouco ansioso demais. Era como ele normalmente olhava para Phaedin. Na fortaleza da base da besta ancestral no conglomerado estelar Esmeralda, depois que Jotina e seu grupo desertaram, a atmosfera ficou silenciosa e fria. Havia menos conversas. Eles eram obviamente irmãos e irmãs, mas os olhares que trocaram estavam cheios de vigilância, e mais pensamentos estavam escondidos atrás de seus rostos inexpressivos. À medida que o coração do povo mudava, os movimentos ocultos aumentavam. Jotina foi a primeira desertora, e ainda havia muitos mais rebeldes cautelosos observando a situação. Vendo que ela teve um bom começo, mais deles começaram a se preparar para se mover. Dentro de uma sala secreta, um grupo de pessoas da facção rebelde se reuniram silenciosamente. Seu líder era um prestigiado oficial rank Calamidade, jiboia constritora Schneider. Embora ele não estivesse no nível dos 4 principais oficiais, ele ainda era um dos oficiais mais influentes, um combatente de elite que combinava suas habilidades pugilistas com seus talentos inatos de toxina. Eu acredito que você sabe o meu propósito de reunir todos vocês. Schneider olhou em volta, seus olhos pararam por um tempo sobre os oficiais mais fortes antes de continuar. Vá notícias da irmã Jotina, ela diz que o Black Star já os aceitou. Eles encontraram um bom lar. Ninguém presente falou, esperando que ele terminasse. Vendo isso, Schneider disse: a facção leal lutou com Jotina e sofreu pesadas perdas. Eles provavelmente não desejam mais desperdiçar mais força em lidar com os desertores. Está na hora de sairmos também. Sei que há alguns entre nós que não desejam desertar para outra organização e desejam ser independentes. Tudo isso pode esperar quando sairmos.
Para aqueles que não estão dispostos a seguir e trilhar seus próprios caminhos, nos encontraremos novamente em algum lugar do universo e relembraremos nossos laços familiares. Depois que ele terminou, a sala permaneceu quieto por um momento antes que alguém finalmente falou. Isso mesmo. É hora de irmos embora. Em alguns dias, será a vez das minhas tropas patrulharem. Esta é a nossa chance, e é melhor evitar qualquer conflito com os leais. Assim que o silêncio foi quebrado, todos falaram com pressa. Todos com alguma influência na multidão ofereceram sugestões, pensando na rebelião. Enquanto isso, alguns dos leais também estavam tendo uma reunião secreta. Você ouviu? Parece que o grupo de traidores do lado de Jotina se juntou ao exército Black Star. De onde veio essa notícia? É confiável? Muitas pessoas viram sua nave espacial indo em direção à fortaleza do exército Black Star, e depois de entrar, nunca saíram. Além disso, entre aquela facção rebelde que tem um monte de pensamentos ocultos, houve um pouco de informação vazando, por isso deve ser preciso. Um deles disse em voz profunda: se for verdade, então podemos implementar um plano ousado. Deixe nosso povo fingir desertar e entrar no exército Black Star. Vamos encontrar uma chance de resgatar o Lorde Pai. Mas Black Star é um mecânico rank transcendente. É difícil até mesmo ser capaz de roubar qualquer coisa debaixo do nariz dele. Além disso, não há solução para o âmbar do espaço-tempo, mesmo as 3 civilizações universais não têm solução. Lorde Pai nos criou tão meticulosamente. Ele é o nosso respeitado patriarca. Só nós podemos ajudá-lo agora, então mesmo que as chances sejam pequenas, ainda temos que tentar, respondeu outra pessoa com firmeza. Tudo bem, mas ainda há outro problema. Os desertores definitivamente conhecem nossas alianças, e aqueles da facção leal que tentarem desertar definitivamente serão vistos. Esta é uma boa pergunta. Depois de ficarmos juntos por tanto tempo, não se pode simplesmente invadir o grupo de rebeldes. Todos hesitaram. O incidente de Jotina deu esperança aos leais. Alguns deles queriam encenar um resgate de Goruta, que foi transformado em um espécime. Afinal, ele estava apenas selado e ainda não estava morto. Neste momento, o som de um comunicador tocou, quebrando a atmosfera obsoleta na sala como um rugido de trovão em um dia ensolarado. O líder olhou para seu comunicador e disse: Byron reuniu todos os oficiais para discutir nossos planos futuros. Ninguém sentiu surpreso. Após a queda de Goruta, esse tipo de reunião foi realizada muitas vezes. Sem um tomador de decisão, os assuntos da organização só poderiam ser decididos pela grande maioria dos oficiais concordando. No entanto, todos tinham seus próprios planos, então não havia uma opinião unificada. O grupo de leais saiu da sala, correndo em direção à grande sala de conferências. Neste momento, a sala de conferência estava quase cheia de pessoas. Todos os presentes eram oficiais com certa influência, e a cena era tão agitada quanto a cena em um mercado. As 3 facções de leais, rebeldes e neutros se distinguiam claramente, todos olhando uns para os outros com olhares frios. Este grupo de leais imediatamente viu Schneider e olhou para ele antes de encontrar seus lugares. Schneider não se importava com sua atitude. Ele também tinha recebido a mensagem quando ele estava em sua reunião secreta e correu. Depois de esperar mais um tempo, todos os oficiais estavam finalmente presentes. Byron foi o último a entrar, e ele fechou a porta da sala de conferência. Sob o olhar de todos, ele lentamente caminhou até o pódio antes de olhar para todos. O que aconteceu? Para você nos convocar novamente, um dos oficiais exigiu. A pessoa em questão era um dos 4 generais. Ainda não terminamos de discutir o tema anterior, então hoje continuaremos a discutir o futuro da nossa organização. Byron sorriu calmamente antes de mudar de assunto. No entanto, antes disso, deixe-me apresentar alguém para você. Todos franziram o senho. Pela atitude de Byron, eles notaram que algo estava errado. Foi neste momento que uma onda de magia apareceu na sala, e um círculo azul representando uma portal de teletransporte apareceu ao lado de Byron. Um pé lentamente saiu do portal, e um forte sentimento de opressão logo se seguiu.
O ar na sala parecia congelar instantaneamente. O mestre secreto saiu antes de acenar com a mão para fechar o portal de teletransporte. Com as mãos atrás das costas, ele olhou para todos os presentes com uma expressão de indiferença. Todo o salão ficou em silêncio. Neste momento, Byron quebrou o silêncio com um sorriso em sua voz. Acredito que todos estão familiarizados com o Mestre Secreto, que também é um protetor do mercado negro galáctico, assim como o Lord Pai. Byron, qual é o significado disso? O grupo de leais imediatamente se levantou, suprimindo sua raiva enquanto o questionavam. Na realidade, todos entenderam que Byron, que fazia parte da facção neutra, já havia iniciado um relacionamento com o Mestre Secreto. Sob o pretexto de uma reunião, ele reuniu todos os oficiais para que o Mestre Secreto pudesse pegar todos de uma vez e controlá-los. Ele ia apresentar esta fortaleza e todos os oficiais como presentes ao Mestre Secreto. Byron só sorriu em resposta. Seu olhar mudou para o Mestre Secreto, e ele explicou: desde que o Lord Pai foi capturado, inúmeras organizações têm nos observado, desejando nos dividir. Sem um rank transcendente segurando o leme, temos sido uma bagunça. O Mestre Secreto é um velho amigo do Lord Pai, então ele decidiu nos conceder asilo para nos ajudar a enfrentar nossas dificuldades. Sim, torça, continue torcendo sua história. Todos amaldiçoaram em seus corações. Os neutros ficaram surpresos, os rebeldes estavam com os corações pesados, e os leais ficaram furiosos. O Mestre Secreto examinou as expressões de todos antes de falar friamente. A situação é essa. Goruta e eu fomos parceiros por muito tempo, e não posso ver como seus descendentes se separam. Eu vou assumir temporariamente a organização da besta ancestral, e quando a situação se estabilizar, eu vou devolver os direitos para vocês. Vá se fuder, que simpatia e que parceiros? Acha que todos temos amnésia? Todos rangeram os dentes. O Mestre Secreto não tinha uma organização da escala do exército Black Star, então os guerreiros sob o comando da besta ancestral eram um dos recursos que ele desejava ganhar. Como ele não era um inimigo direto como o Black Star, ele não precisaria se preocupar com a questão de eles se vingarem. Além disso, ele também era um protetor do mercado negro galáctico, por isso era mais razoável para ele receber a organização da besta ancestral. Sua própria organização já consistia de muitas forças mistas, pertencentes ao lado cinza, então não havia necessidade de se preocupar em sofrer de indigestão por não conseguir digerir as tropas da besta ancestral. Esta era apenas uma desculpa para o Mestre Secreto desviar o poder da besta ancestral, mas mesmo que os leais estivessem zangados, eles não se atreveram a enfrentá-lo. O Mestre Secreto já tinha falado. Se você ainda não sabe o que é bom para você, então você não terá tempo para se arrepender se este rank transcendente aqui destruir você. Assim, ninguém respondeu depois que o Mestre Secreto terminou de falar, como se todos concordassem silenciosamente. Neste momento, Schneider lentamente se levantou, atraindo os olhos de todos os presentes, incluindo o Mestre Secreto. Ele respirou fundo antes de falar em um tom respeitoso. Agradeço a Vossa Excelência Mestre Secreto por sua generosidade. Seu asilo é algo que precisamos urgentemente, e eu concordo com você assumindo a organização do Lord Pai por enquanto. Nada mal. O Mestre Secreto acenou com a cabeça, sentindo que esse garoto estava no caminho certo. No entanto, essa impressão foi destruída pela próxima frase de Schneider. No entanto, eu já me cansei desse tipo de vida, e não quero continuar lutando no universo. Agora, eu só quero viver a vida de uma pessoa comum. Vossa Excelência, não vou contra você, mas todos têm suas próprias ambições. Por favor, permita-me aposentar. O Mestre Secreto não pensou muito sobre isso, respondendo: você é abençoado com um poder de combate de nível rank calamidade. Aposentar-se assim seria uma pena. Espero que continue a encontrar a paixão em seu posto atual. Estou otimista sobre você, então não fale mais em renunciar. Sente-se. Schneider cerrou os dentes antes de reunir coragem para falar novamente. Vossa Excelência Mestre Secreto. Quero tirar um período de licença. Minha irmã desertou para o exército Black Star, e eu gostaria de dizer a ela para não se preocupar com as coisas em casa.
Uma vez que esta frase foi dita, poderia ser considerado como uma afirmação de sua posição. Ele insinuou que não queria trabalhar sob o comando do Mestre Secreto, mas queria se inclinar para o Black Star. Mestre Secreto estreitou os olhos e olhou para ele. A pressão dentro do salão ficou cada vez mais forte. Só quando Schneider começou a suar o Mestre Secreto finalmente respondeu. Eu sinto que não há necessidade para isso. Quando eu assumir formalmente, o universo naturalmente receberá a notícia. Não há necessidade de tomar medidas desnecessárias. Ouvindo isso, Schneider, bem como as pessoas da facção rebelde, todos suspiraram em seus corações. A atitude do Mestre Secreto era clara. Mesmo que ele soubesse que eles queriam ir para o Black Star, ele ainda escolheu deter todos, não permitindo que nenhum oficial saísse para controlá-los. Schneider suspirou antes de se sentar, uma expressão de arrependimento em seu rosto. Se ele soubesse desse desenvolvimento, teria agido de forma mais agressiva e tomado medidas com Jotina. Ele estava um passo atrasado. Os rostos dos rebeldes estavam feios, e suas emoções atuais podiam ser descritas como o estar lá em corpo, mas não em espírito. O Mestre Secreto publicamente colocou uma marca mágica em todos os oficiais para monitorar suas ações antes de falar de forma arrogante, enfatizando o quão profundo era seu relacionamento com Gorutan, e depois de passar tanto tempo juntos, como eles eram praticamente irmãos. A multidão secretamente revirou os olhos enquanto ouviam o Mestre Secreto jorrando absurdos. Quando o fim da reunião foi anunciado, eles não podiam esperar para se levantar e sair do salão, como se estivessem fugindo. Logo, só sobraram 2 pessoas no salão de conferências. Byron veio até o Mestre Secreto e sorriu. Vossa Excelência Mestre Secreto, parabéns por absorver as tropas da besta ancestral. Este é apenas o primeiro passo. A besta ancestral ainda tem muitos outros acampamentos em outros campos estelares. Eu entendo, mas a maioria das pessoas que ele trouxe para o mundo cintilante são oficiais importantes, e como você está controlando-os, você está basicamente controlando quase metade da organização. De qualquer maneira, você fez um bom trabalho. Quando este assunto chegar ao fim, eu definitivamente vou recompensá-lo por suas realizações. O Mestre Secreto acenou com a cabeça. Ouvindo isso, o sorriso de Byron cresceu mais. Depois que Jotina desertou, Byron também decidiu encontrar uma saída. Aconteceu que o Mestre Secreto também estava planejando assumir o exército da besta ancestral, então ambos os lados começaram a se comunicar uns com os outros e se deram bem. Byron, assim, decidiu ajudar o Mestre Secreto. A razão pela qual ele não escolheu Black Star foi em parte porque a facção leal nunca concordaria em se submeter sob o Black Star. Além disso, se ele desse tal presente ao inimigo, quando as notícias saíssem, sua reputação seria arruinada. Considerando ambos os fatores, era melhor trabalhar com o Mestre Secreto. Byron saiu em emoção, e depois de mandá-lo embora, os lábios do Mestre Secreto se enrolaram em escárnio. Apenas uma pessoa que vai para qualquer lado que o vento sopra. Balançando a cabeça, o Mestre Secreto tirou seu comunicador para contatar Sorokin. Depois de 3 toques, a chamada foi conectada. O rosto de Sorokin apareceu na tela, carregando um sorriso significativo. Vossa Excelência Mestre Secreto, você conseguiu absorver as tropas da besta ancestral? Os passos iniciais estão prontos. Mestre Secreto acenou com a cabeça. No entanto, parece que o Black Star já interveio. Há pessoas que desejam desertar para ele. Sorokin sorriu em resposta. Relaxe, os comandantes do Black Star são abundantes como as nuvens, e ele definitivamente não vai atacar as tropas da besta ancestral tão desesperadamente. De qualquer forma, não há razão para ter medo de ofendê-lo. Se você ainda se sentir inseguro, depois de absorver as tropas, basta dar ao Black Star uma compensação adequada, e ele não vai prosseguir com isso. Vamos falar sobre isso quando ele vier. O Mestre Secreto não concordou ou discordou. Ele era uma pessoa madura e queria fazer amizade com o Black Star. No entanto, ele também queria obter as tropas da besta ancestral, aparentemente querendo ter seu bolo e comê-lo também. Como o Black Star não estava lutando por essas pessoas, ele não estaria colhendo os frutos de outra pessoa.
Sorokin parou por um momento antes de mudar o assunto. Então, sobre a minha sugestão, quais são seus pensamentos? Mestre Secreto estreitou os olhos. Você deseja usar a posição de acionista do Grupo Financeiro Ilimitado do Mercado Negro Galáctico que foi desocupada em troca da posição de protetor do Mercado Negro Galáctico. Essa ideia não é nada ruim. Eu sou um homem de negócios e só sei falar de negócios. Desde que Gorutan caiu, eu vou precisar de um novo parceiro. Sorokin sorriu levemente. Durante o tempo em que trabalhou com Gorutan, Sorokin já havia penetrado em muitas indústrias diferentes dentro do mercado negro galáctico. Se ele tivesse a identidade de um protetor, ele seria capaz de abrir oficialmente um negócio dentro do mercado negro galáctico e poderia incorporar todo o mercado negro galáctico no império de negócios de seu grupo financeiro ilimitado. Este foi um grande lucro que era simplesmente incalculável. Mesmo Sorokin que se sentou em ativos astronômicos não poderia deixar de se mover. Assim, não muito tempo atrás, ele entrou em contato com o Mestre Secreto e propôs um acordo no qual o lobo seria sitiado e aniquilado, se a posição original de acionista seria entregue ao Mestre Secreto, enquanto ele o ajudaria a obter a posição de protetor no mercado negro galáctico. Depois que ele propôs esta transação, o Mestre Secreto não o rejeitou imediatamente, mas também não concordou. Do ponto de vista do Mestre Secreto, sem Gorutan, ele seria capaz de devorar mais partes do mercado negro galáctico. Se ele introduzisse um gigante financeiro como Sorokin, seria equivalente a atrair um lobo para sua casa. Afinal, ninguém sabia o que Sorokin pretendia fazer. No entanto, se ele a trocasse com a identidade de um acionista do grupo financeiro ilimitado, isso envolveria negócios mais legítimos, e seus lucros também aumentariam. Assim surgiu o dilema do Mestre Secreto. Ouvir Sorokin falar disso de novo, o Mestre Secreto bufou. Vou ser honesto, embora a condição para se tornar um protetor seja ser um rank transcendente, com sua força, parece difícil para você conseguir a posição. Sorokin sorriu misteriosamente. Isso não seria melhor para você? Mestre Secreto permaneceu em silêncio. Parecia que ele concordou com a declaração. Ele ponderou por um tempo antes de falar. Eu posso tentar ajudá-lo a lidar com isso e persuadir os outros dois protetores, bem como os administradores. Os olhos de Sorokin brilharam, sabendo que este era o começo de sua parceria. Seu sorriso cresceu. Eu agradeço a Vossa Excelência Mestre Secreto. Manterei aberta a vaga de acionista do Grupo Financeiro Ilimitado para você. Mestre Secreto respondeu indiferentemente antes de desligar. Cala, cala. O som das máquinas sendo montadas reverberou na oficina privada, e a força mecânica cintilando era como tentáculos azuis flexíveis, manipulando os braços robóticos para criar um traje mecânico rei totalmente novo. Anxiao estava totalmente absorvido, observando os detalhes do traje mecânico em suas mãos passo a passo. Quando o último pedaço da placa da armadura externa foi anexado à área do peito do rei, sua interface o alertou quando uma notificação apareceu. Underline 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 underline. Você construiu um equipamento de grau ouro, tesouro universal. Underline 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 underline. A expressão tensa de Anxiao finalmente aliviou, e ele lentamente exalou. Este foi o segundo traje mecânico de grau ouro do rei. Com sua experiência de sucesso da última vez, bem como os bônus concedidos por Criador de Tesouro Universal e Instrumento Espiritual, ele ainda teve que tentar 5 vezes antes de ter sucesso. Ainda assim, isso foi muito melhor do que sua tentativa anterior. Anxiao pretendia passar este segundo traje mecânico para Ila. Embora este fosse um equipamento exclusivo para mecânico e Ila não pudesse desfrutar dos bônus anexados, Anxiao só queria utilizar sua função de teletransporte para fornecer uma garantia de segurança para Ila. Além disso, ele não tinha a intenção de parar em 2. Anxiao teve que criar alguns conjuntos reserva para si mesmo e talvez também um para Ames. O tempo de fabricação não foi o fator limitante agora. Pelo contrário, o custo foi.
O rei era equivalente ao custo de uma frota inteira, e se não chegasse ao grau ouro, seria uma grande perda. Ele atualmente não podia garantir que poderia produzir um grau tesouro universal toda vez e inevitavelmente desperdiçar um monte de enas. Mesmo que o exército Black Star fosse rico e poderoso, o custo ainda doía. Anxiao não podia deixar de suspirar. Como mecânico, você não pode não saber como ganhar dinheiro. Ele olhou para o painel de atributos. Como era sua segunda vez criando o rei, o instrumento espiritual não o concedeu com novos pontos de transformação dos traços de Deus, nem desbloqueou uma nova camada de bônus para ele. Houve apenas o benefício de um remanejamento para seus pontos de atributo. Além disso, por ser o mesmo projeto, a eficiência do remanejamento de pontos de atributos também diminuiu, dos 200 pontos anteriores para 160 pontos. Foi uma pena que sua sorte não tenha sido realocada desta vez, mas ele recebeu um remanejamento de seu carisma, o que não foi tão ruim. De qualquer forma, ele sempre foi sem vergonha. Ele não se importava com seu rosto. Os 160 pontos de atributos grátis foram colocados em espera, e Anxiao enfiou o segundo rei em uma caixa de manutenção para trajes mecânicos, enviando um soldado mecânico aleatório para entregá-lo a Ila. Vale ressaltar que esta caixa de manutenção especial já era um equipamento de grau laranja, que serviu para nutrir o traje mecânico. Colocar um traje mecânico dentro dele por um longo tempo melhoraria um certo atributo básico do traje mecânico. Como um mecânico rank transcendente de pico, tudo o que Anxiao usou era apenas o melhor. Depois de completar todo o seu trabalho, Anxiao esfregou os olhos e esticou a cintura. Ele não tinha nada para fazer no acampamento, e além de lidar com tarefas diárias, ele estava apenas na oficina reparando suas armas apóstolas e construindo tesouros universais. Hora de relaxar. Eu vou assistir os outros jogarem cartas. Assim como Anxiao estava prestes a andar, seu comunicador tocou. O indicador mostrou que foi uma chamada de um alto funcionário da dinastia Carmesim. A dinastia está finalmente disposta a entrar em contato comigo. Será que eles finalmente chegaram a uma conclusão sobre como lidar comigo? Os olhos de Anxiao brilharam, e ele aceitou a chamada. Uma projeção remota de um oficial de alto escalão apareceu. Esta era a pessoa encarregada de contatar Anxiao, então ele já estava familiarizado. Vossa Excelência Black Star. O oficial acenou com a cabeça. Já faz muito tempo. Bom dia para você também. Anxiao acenou com a cabeça, e ele perguntou como se não soubesse do que você tem para mim. Eu sei que você gosta que as coisas sejam entregues diretamente, então eu não vou perder o seu tempo. Os altos escalões da dinastia estão planejando lançar um plano relacionado a você, e eu gostaria de obter suas opiniões e negociar. Que tipo de plano? A dinastia pretende abrir temporariamente as vendas do totem evolutivo ao universo, não mais limitando-o a seus aliados. No entanto, como o cubo da evolução é sua fonte de energia e está em suas mãos, a dinastia quer saber sua atitude em relação a este assunto. O oficial sorriu. O coração de Anxiao parou por um momento, e uma expressão de alegria se espalhou pelo rosto. Embora ele soubesse que havia essa probabilidade, tê-la confirmada lhe deu muita excitação. O tempo todo, a dinastia Carmesim controlava os canais de vendas do totem evolutivo e não permitia que entrasse no mercado livre, permitindo apenas que seus aliados o comprassem. Este foi um acordo entre Anxiao e a dinastia. Se essas restrições fossem removidas, todas as civilizações do universo se tornariam seu cliente, o que lhe traria imensos lucros. Além disso, esta não foi uma venda única. O totem evolutivo poderia funcionar por até 20 anos, depois do qual teve que ser recarregado com o cubo da evolução. Assim, os custos subsequentes de manutenção poderiam ser considerados um fluxo constante de enormes benefícios, o que era como uma oportunidade de negócios de lucros infinitos. A dinastia Carmesim tinha bloqueado os direitos de vender publicamente o totem evolutivo, desejando controlar essa renda. A única maneira de fazer isso era obter o cubo de evolução de Anxiao, pois não estava disposto a permitir que um aliado não direto controlasse um tesouro estratégico tão importante. Assim, ambos os lados estavam disputando sobre esta questão, e sua relação tinha azedado.
Agora, a dinastia estava finalmente disposta a abrir os canais de compra do totem evolutivo e finalmente fez uma concessão, tomando a iniciativa de facilitar a relação entre ambos os lados. A razão por trás de sua ação foi, sem dúvida, devido à influência da batalha divina do Black Star. Eles estavam, portanto, dispostos a entregar temporariamente os enormes lucros para Anxiao. Enquanto estava animado, Anxiao ainda percebeu um ponto-chave. Temporariamente? Então, quanto tempo seria? O oficial balançou a cabeça. Eu não sei sobre detalhes tão exatos. Mesmo os altos escalões provavelmente não definiram uma data. Isso significava que, no momento em que ele fizesse algo errado, tudo isso pode acabar. Anxiao sabia que o movimento da dinastia não era apenas uma situação em que todos ganham, mas também um método indireto de controle. No momento em que ele se acostumou com os enormes ganhos ou a rápida expansão, ou quando seu exército não poderia mais se separar do fluxo de capital provocado por este negócio, a dinastia teria uma nova maneira de manipulá-lo. Ele também entendeu este ponto. Afinal, a dinastia era uma civilização universal e nunca se permitiria recuar. Agora que eles estavam dispostos a fazer concessões e mostrar respeito, foi bom o suficiente para ele. Tudo bem, eu não tenho objeções. Quando começamos? Anxiao concordou. Ainda não foi determinado, mas o tempo necessário para implementar isso deve levar cerca de meio ano a um ano para se preparar. No entanto, dentro de 3 dias a meio mês, este decreto será anunciado ao universo, então temos que concordar rapidamente com um plano de distribuição de benefícios, afirmou o oficial da dinastia. Como a cooperação anterior tratava principalmente da dinastia e seus aliados, havia muitos descontos preferenciais. Para as vendas para o resto do universo, seja Anxiao ou a dinastia, ambos queriam inflar o preço significativamente para enganar os forasteiros. Por isso, os planos de distribuição tiveram que ser reformulados. Anxiao pensou por um tempo antes de responder. Nesse caso, farei com que a equipe de negócios sob meu comando entre em contato diretamente com você, e nos esforçaremos para negociar um resultado adequado o mais rápido possível. O grupo financeiro Germinal sob o exército havia cultivado um grupo de especialistas em negociação comercial, que poderiam ser úteis em relação a este assunto. Além disso, ele tinha Iapetus, que era um executivo do grupo financeiro e um mestre nesta área. Como ele estava segurando o cubo da evolução, a maioria dos lucros pertenceria a ele, mas a dinastia ainda tinha que obter uma parte. Afinal, ajudou a suportar a pressão por tanto tempo, para que ele não pudesse agir como se não tivessem feito nada. Além disso, a dinastia Carmesim ainda lhe forneceria assistência em logística, transporte e fornecimento de matérias-primas no futuro. Afinal, o mercado de todo o universo era muito grande, e o atual exército Black Star não podia cobrir todo o universo sozinho. Ambas as partes discutiram um pouco mais antes de desligarem. No momento em que Anxiao pensou em como o exército estava prestes a obter um enorme canal de lucro com um fluxo constante de dinheiro, seu bom humor tomou um rumo para melhor. De repente, um pensamento antigo passou por sua mente, e os olhos de Anxiao brilharam quando um sorriso zombatório veio à tona. No momento em que a dinastia Carmesim anunciar este decreto, eu posso ir para o grupo financeiro ilimitado. Achou que removendo sua supressão comercial de mim, tudo voltaria ao normal? Como poderia haver uma coisa tão boa neste mundo? No conglomerado estelar Esmeralda, dentro de um campo de treinamento de combate real da fortaleza da besta ancestral. Boom! O punho com os dedos aninhados como as garras de um leopardo estava entrelaçado em um brilho de energia negra, e ele estava diretamente conectado com o abdômen de um corpo. A pele e os músculos rasgaram em um anel devido à tremenda força, e a onda de choque resultante explodiu o alvo como uma bala de canhão, atingindo a parede do campo de treinamento fortemente com um estrondo. Schneider retirou o punho, e a energia tóxica circulando por ele também desapareceu. Ele disse indiferentemente: vamos parar aqui. Ele nem sequer olhou para seu oponente da facção leal, que o desafiou a lutar, mas foi facilmente derrotado. Ele só pegou a jaqueta quebra-vento que ele jogou para o lado antes de sair do campo de treinamento. Normalmente, Schneider nem se preocuparia em responder aos desafios dos outros, mas agora, ele estava de mau humor e estava desabafando suas frustrações.
Schneider lamentou o fato de que todos eram agora controlados pelo mestre secreto e proibidos de deixar a fortaleza. Bip bip. Neste momento, seu comunicador tocou. Ele viu que era uma ligação de sua irmã mais velha Jotina. No momento em que se conectou, Jotina gritou em insatisfação: quando eu te convidei para deixar a organização da besta ancestral junto comigo, você disse para esperar e ver. Agora, mesmo depois de tanto tempo, você ainda não saiu com sua equipe. O que está acontecendo? Schneider revelou uma expressão de resignação, e ele baixinho respondeu: Irmãzona, não é que eu não queira sair. Houve um pequeno incidente. Que incidente? Jotina franziu a testa. É a sua excelência mestre secreto. Schneider hesitou ao recordar da marca que o mestre secreto lhes colocou, mas ele resolutamente decidiu falar a verdade. Ele expressou sua intenção de ajudar a gerenciar as tropas da besta ancestral, e nos fazer trabalhar para ele. Agora, nenhum de nós pode deixar a fortaleza, e eu também fui preso. Jotina ficou furiosa como esperava o melhor para ele. Eu disse para você sair mais cedo, mas você simplesmente se recusou a ouvir. Agora veja o que aconteceu. Você é inútil. Uma vergonha para mim. Ela resmungou e continuou, e Schneider só podia aceitar silenciosamente sua maldição. Como a fonte de ódio da facção rebelde era baseada nas experiências miseráveis de suas mães biológicas, ela parecia muito mais humana em comparação com as outras duas facções. Havia um verdadeiro vínculo irmão-irmã dentro do povo da facção, e foi o caso de Schneider e Jotina. Eles cresceram juntos, e Schneider tinha medo dela desde que ele era criança. Jotina continuou a xingar por um tempo antes de finalmente se segurar quando viu o olhar mal-humorado de Schneider. Ela perguntou: se você não está disposto a trabalhar sob o mestre secreto, você deve encontrar uma chance de escapar. Schneider balançou a cabeça e suspirou. O mestre secreto já disse que escapar sem autorização será considerado traição, e ele também deixou uma marca mágica em nós. Mesmo se pudéssemos escapar, como poderíamos superar um ranking transcendente? Para os irmãos que ela reconheceu, Jotina tinha um coração mole e não podia suportar ver a situação de Schneider. Depois de relutar por um tempo, ela de repente disse: você está disposto a se alistar no exército Black Star? Claro, mas não há mais chance para mim agora. Schneider suspirou. Ouvindo isso, Jotina cerrou os dentes. Não perca a esperança ainda. Eu vou implorar ao comandante do exército por ajuda. Depois que ela falou, ela nem esperou Schneider responder, imediatamente desligando. Schneider segurou o comunicador com um tom de descagem ocupado, uma expressão indefesa em seu rosto. Implorar ao Black Star por ajuda? Como é que isso é possível? Ele suspirou, não segurando nenhuma esperança em tudo. Só de pensar nisso, como pessoas anteriormente sob a bandeira da besta ancestral, desertores ainda por cima, por que o Black Star ofenderia outro rank transcendente de pico por causa de ranks calamidade como eles? O antigo palácio da besta ancestral foi agora convertido em um lugar de descanso para o mestre secreto. O enorme trono de Gorutan havia sido colocado na garrafa de alquimia do mestre secreto como um prêmio de guerra, e ele havia substituído o lugar de Gorutan por seu próprio trono. Neste momento, o mestre secreto estava sentado no trono, navegando as informações sobre os oficiais da organização, enquanto Byron estava ao lado, pronto para responder a qualquer pergunta, se necessário. Seu comunicador tocou, e quando o mestre secreto olhou para ele, sua expressão facial tornou-se solene. Sua expressão como se ele tivesse se encontrado com uma situação de risco de vida atordoou Byron, e ele secretamente começou a adivinhar quem estava na linha para fazer com que o mestre secreto mostrasse uma expressão tão drástica. Neste momento, o mestre secreto acenou com a mão e friamente comentou: saia. Ouvindo isso, Byron só poderia se despedir em renúncia e sair apesar de sua curiosidade. Embora ele se considerasse o novo confidente do mestre secreto, ele não se atreveu a ultrapassar as regras. Quando ele foi deixado sozinho na sala, mestre secreto se conectou ao canal de comunicação com uma expressão solene. Black Star, o que você quer? A risada calorosa de Anxiao veio do comunicador. Hahaha, mestre secreto, você parece estar um pouco nervoso. Você está pensando demais.
O cérebro do mestre secreto estava trabalhando na velocidade máxima no momento. Enquanto ele queria fazer amizade com o Black Star, ele não podia deixar de ter uma consciência um pouco culpada. An Xiao sorriu. Enquanto tínhamos um conflito sobre a questão da energia misteriosa do caos primitivo, o assunto foi resolvido. Além disso, não há inimizade entre nós. Se temos que dizer, eu também lhe dei uma bênção muito grande. Que bênção você forneceu? Você ainda precisa perguntar? É a besta ancestral. Você não me avisou da outra vez para que eu me livrasse de Gorutan? Ambos eram protetores, então definitivamente teria havido um conflito de interesses. Ajudá-lo a se livrar dele significa que você pode assumir os negócios dele. Isso não é um favor? Na verdade, você me ajudou indiretamente. O mestre secreto não refutou. Desde que eu te ajudei, você pode me ajudar com um favor que eu preciso agora. An Xiao piscou antes de dizer em um tom significativo: ouvi dizer que você tomou conta das tropas da besta ancestral. Não se preocupe, não estou interessado neles. Como um melão forçado nunca será doce, deixo para você lidar com eles. No entanto, parece que há alguns que desejam desertar. Eu gostaria que você não restringir aqueles que desejam desertar para mim. Os olhos do mestre secreto mudaram ligeiramente. Ele não estava disposto a se separar desses oficiais rank calamidade assim. Além disso, se ele escolhesse dar tal concessão, definitivamente haveria outros oficiais que usariam a desculpa de desertar para o Black Star. Quando isso acontecesse, ele deveria deixá-los ir também. Desta forma, seus ganhos ao assumir a organização do Besta Ancestral seriam reduzidos substancialmente, e muitos dos talentos rank calamidade também seriam perdidos. Mas desde que Black Star ligou, significava que ele sabia dele os detendo. Se ele não concordasse, acabaria ofendendo o Black Star, e com a atual postura dura deste último, isso poderia resultar em conflitos. Ele ainda queria fazer amizade com o Black Star, mas ele não estava disposto a perder muito por isso. Enquanto ele achou que era uma pena em seu coração, Mestre Secreto não hesitou muito. Ele não estava disposto a ofender o Black Star por causa de alguns ranks calamidade. Tudo bem, eu só vou liberar aqueles que desejam desertar para você. Isso é ótimo. An Xiao explodiu em uma risada genuína. Os dois suprimiram suas emoções interiores, fingindo ser bons amigos e irmãos, conversando por mais um tempo antes de desligar. No momento em que ele desligou o comunicador, a expressão do mestre secreto entrou em colapso. Ele convocou Byron e ordenou: traga o grupo de Schneider. Byron estava um pouco confuso, mas ele fez o que lhe foi dito. Muito rapidamente, Schneider e os rebeldes foram reunidos no palácio, olhando para o mestre secreto no trono com uma expressão complicada, indefesa e infeliz. O mestre secreto estava inexpressivo. Quem aqui deseja desertar para o exército Black Star? Uma comoção ocorreu na multidão. Todos se olharam. O que o mestre secreto estava tentando fazer? Isso poderia ser um teste para matar as galinhas na tentativa de avisar os macacos, a fim de afastar mais pensamentos rebeldes? Todos de repente se tornaram vigilantes, sentindo que tinham tropeçado na verdade, e avançaram para mostrar sua lealdade. Como podemos fazer isso? Estamos dispostos a aceitar a proteção do mestre secreto. Somos todos irmãos e podemos nos comunicar facilmente. Eu amo tanto este lugar, então como eu poderia desertar para outro lugar? Vendo esta cena, Mestre Secreto só sentiu uma dor de cabeça crescente. Se fosse outra pessoa, ele poderia usar suas palavras atuais como desculpa para dar uma resposta perfunctória, mas o Mestre Secreto não tinha a intenção de jogar nenhum truque no Black Star, então ele estava atualmente um pouco deprimido. A situação atual pode ser descrita como semelhante a um drama. Sub 10, Pai Mestre Secreto, nós realmente não queremos ir para o Black Star. Mestre Secreto, não, pense nisso de novo. Rapidamente saía para reconhecer o seu verdadeiro pai. Respirando fundo, Mestre Secreto recuperou sua calma. Uma onda de impulso foi liberada dele, e ele solenemente disse: pare com a porcaria. Aqueles que desejam desertar para o Black Star, eu não vou impedi-lo, nem estou brincando com você.
Aqueles que desejam sair, apresse-se e saia. Aquelas pessoas que ainda professavam sua lealdade de repente sentiram uma pressão irresistível e descobriram que o mestre secreto não estava tentando testá-los. Todos pararam, atordoados. Qual é o problema? Você não restringiu todo mundo há um tempo atrás. Por que de repente você está nos libertando? O mestre secreto é tão instável? Os olhos de Byron cintilaram, e ele pensou sobre a chamada que o mestre secreto tinha recebido anteriormente. Ele chegou à conclusão de que era provavelmente o Black Star. Para realmente influenciar o mestre secreto com apenas algumas palavras, poderia ser que o mestre secreto tinha tanto medo do Black Star? Byron ficou secretamente surpreso. Dentro da multidão, Schneider de repente pensou em sua ligação com Jotina há 2 horas. Não pode estar errado. Black Star deve ter desempenhado um papel nisso, ou então não há outra maneira de explicar. Ele descobriu que a expressão do mestre secreto era muito feia, como se ele não estivesse disposto a fazê-lo. Na opinião de Schneider, Jotina tinha acabado de se juntar ao exército Black Star, e ela não podia ter muita influência. Para o Black Star ajudá-la tão facilmente, tinha que ser porque ele colocou alguma importância neles. Embora ele não soubesse se sua conjectura estava certa, Schneider não podia deixar de se sentir comovido, e ele tinha a vontade de morrer pelo Black Star. Parece que Jotina está certa. Black Star é realmente uma figura digna de desertar. Por ser um acordo privado, a partida de Schneider e o resto não causou nenhuma onda. Foi apenas 7 a 8 dias depois, quando o governo da dinastia Carmesim emitiu um decreto sem aviso, que todo o universo entrou em erupção repentina. O conteúdo do decreto era simples. A dinastia decidiu abrir o direito de compra do totens evolutivos para todo o universo, começando em 1 ano. A luta entre as 3 civilizações universais pelo totem evolutivo não era uma questão que tinha acontecido há 1 ou 2 dias atrás. Assim, quando esta notícia foi lançada, causou ondas enormes e um alvoroço. Inúmeras civilizações enlouqueceram. A dinastia finalmente abriu. Todo o universo, no entanto, sabia que a dinastia Carmesim não faria tal movimento sem quaisquer motivos por trás. Para eles surgirem com tal decisão, provavelmente tinha a ver com os assuntos recentes. E todos sabiam que a recente grande questão no nível do universo era a batalha divina do Black Star. Todos entenderam a causa e o efeito dos 2 eventos. Chocada com o registro do Black Star, a dinastia finalmente se comprometeu e cedeu ativamente, permitindo que o Black Star controlasse o negócio do totem evolutivo com seu cubo da evolução. Uma civilização universal, especialmente um chefe teimoso como a dinastia Carmesim, realmente se comprometeu por causa de rank transcendente. Quando isso aconteceu pela última vez? Quando descobriram isso, as incontáveis civilizações galácticas e os residentes ficaram chocados além das palavras. Mas, por outro lado, a Igreja Arcana e a Federação da Luz ficaram encantados. Ao mostrar seu prestígio, Black Star moveu a dinastia Carmesim para abrir as vendas do totem evolutivo. Por essa razão, valeu a pena para eles terem perdido alguns ranks transcendente. Estávamos andando no caminho errado o tempo todo. Se soubessem que pressionar a dinastia não seria útil, teriam enviado um monte de gente para o Black Star, permitindo-lhe acumular um incrível histórico de batalha. Então, eles teriam conseguido seus desejos muito antes. O decreto da dinastia desencadeou uma onda de opinião pública em todo o universo, aumentando ainda mais os registros de Anxiao e o prestígio pessoal. Ele sozinho agora sobrecarregou os raios dados por todos os ranks transcendente. Enquanto as notícias e rumores se espalhavam como fogo por todo o universo, a filial do Grupo Financeiro Ilimitado dentro do mundo cintilante recebeu um convidado inesperado. Este era um grande planeta comercial localizado no conglomerado estelar Aurora. O céu estava cheio de veículos voadores antigravidade, como um rio de aço diagonalmente pendurado no ar. Havia muitos edifícios altos localizados no centro da capital do planeta. Um dos edifícios se destacou do resto, subindo nas nuvens, e sua estrutura era semelhante à dupla estrutura de hélice de uma sequência genética. A parede externa do edifício era branca pura, e seus cantos ocasionalmente piscavam com luzes azuis. Exalava um senso de avanço tecnológico e arte.
No topo do edifício, havia 8 suspensões antigravidade segurando um heliporto, semelhante a uma ilha flutuante, protegendo a placa em forma de U no meio. Foi o emblema do Grupo Financeiro Ilimitado. Esta foi uma subdivisão do Grupo Financeiro Ilimitado. Ao contrário das Forças Armadas, a menos que houvesse circunstâncias especiais, as organizações comerciais não construiriam bases em todos os lugares como os senhores da guerra. Uma pequena aeronave da atmosfera desceu lentamente no heliporto da filial do Grupo Financeiro Ilimitado. Anchial saiu da cabine, pisando na plataforma. Bem-vindo, Vossa Excelência Black Star. Não muito longe, a recepcionista que estava esperando há muito tempo rapidamente veio cumprimentá-lo. Black Star notificou o Grupo Financeiro Ilimitado de sua iminente visita. Assim, eles tinham arranjado uma recepcionista para guiá-lo. Anchial falou em resposta, seu rosto permanecendo sem expressão. Onde está Sorokin? Sua Excelência Sorokin já está esperando por você na sala de recepção. Por favor, siga-me. A recepcionista respeitosamente respondeu, liderando o caminho. Anchial a seguiu até a subdivisão do Grupo Financeiro Ilimitado, pegando um elevador privado para um certo andar. Quando as portas do elevador se abriram, uma área espaçosa foi vista. No centro da sala havia um sofá e uma mesa, e os 4 cantos da sala estavam cercados por plantas exóticas azuis e verdes. As paredes eram completamente feitas de janelas do chão ao teto. Nenhum outro móvel estava presente, como se todo este andar fosse usado apenas como sala de recepção. Sorokin estava sentado no sofá, esperando. Quando Anchial se aproximou, ele se levantou com um sorriso no rosto. Vossa Excelência Black Star, por favor, sente-se. As portas do elevador então se fecharam, deixando apenas os dois na sala. Anchial sentou-se em frente a Sorokin, e só então Sorokin voltou ao seu lugar. Ele sorriu. Que visitante raro. Quando falou em me visitar, ainda não ousei acreditar. Para alguém tão ocupado como você, por que de repente você viria para a minha casa? Por que, eu não sou bem-vindo? Anchial inclinou a cabeça. Haha, você deve estar brincando. Claro, eu lhe dou as boas-vindas. Sorokin manteve seu sorriso, mas ele estava secretamente dimensionando Anchial. Foi uma pena que ele não notou nada. Na superfície, ele colocou um olhar quente e hospitaleiro, mas Sorokin estava cheio de suspeitas e dúvidas em seu coração, especulando sobre a intenção do Black Star de visitar. Recentemente, os rumores da concessão da dinastia Black Star se espalharam loucamente. Sorokin tinha ouvido falar disso naturalmente. Embora ele estivesse surpreso, não houve choque, pois ele já havia antecipado que isso aconteceria no momento em que Anchial repeliu os outros no resgate de Ila. Sua surpresa veio mais do fato de que a dinastia realmente cedeu. Neste momento, o Black Star era extremamente popular dentro do universo. Para esse cara de repente aparecer neste momento, ele provavelmente tinha algum esquema preparado. Será que ele queria cooperar na questão do totem evolutivo? Era improvável, e a dinastia também não tinha razão para deixar estranhos intervirem. Além disso, o Grupo Financeiro Ilimitado e o Exército Black Star vinham tendo lutas comerciais há tantos anos. Mesmo que ambos os lados nunca tenham mencionado isso, eles definitivamente se lembraram disso em seus corações. Sorokin estava, portanto, muito vigilante neste momento. O comportamento de Anchial foi muito relaxado, como se ele tivesse vindo relembrar o passado. Ele sorriu suavemente. Esta é a primeira vez que eu venho visitá-lo, e é muito próspero. Parece que o Grupo Financeiro Ilimitado se desenvolveu muito bem no mundo cintilante. Isso tudo é graças aos parceiros de negócios. Sorokin pegou a garrafa de licor na mesa, abrindo-a antes de servir um copo para Anchial. Uau, bom vinho. Este parece ser um produto de luxo da Federação, dado apenas a pessoas selecionadas. Anchial levantou o copo, girando o líquido âmbar dentro e ouvindo o agradável tilintar dos cubos de gelo. Ele disse casualmente, falando nisso, também podemos ser considerados parceiros de negócios em certos territórios. Isso mesmo. Sorokin acenou com a cabeça. Anchial não foi direto ao ponto, mas falou sobre assuntos rotineiros primeiro.
Assim, Sorokin não podia descobrir suas intenções e só poderia seguir junto com a conversa. Depois de tomar um gole da bebida, apreciando o gosto suave enquanto ela fluía em sua garganta, Anxiao saboreou o sabor posterior enquanto ele batia seus lábios. Ele então suspirou. Sig, até hoje, ainda lamento que quase tenha me tornado um parceiro mais próximo do Grupo Financeiro Ilimitado. Infelizmente, você escolheu a terra do derramamento de sangue em vez disso. As questões dos negócios sempre foram imprecisas. Comparado ao exército Black Star, que já amadureceu e formou seu sistema, o Grupo Financeiro Ilimitado está mais disposto a investir em uma força que tem um enorme potencial, mas é incapaz de concretizá-lo. Não é que o exército Black Star esteja faltando, mas sim que a terra do derramamento de sangue precisa mais de nós. Eu acho realmente lamentável também que nossa cooperação não poderia ser alcançada. Sorokin deu um longo e apaixonado monólogo, mas resmungou em seu coração. Ele tinha investido na terra do derramamento de sangue principalmente para apoiá-los ao enfrentar o exército Black Star no setor comercial, roubando os negócios do exército. Black Star não tinha razão para não saber disso, então trazendo a parceria à tona, mas sem mencionar a batalha comercial, Black Star provavelmente tinha algo na manga. Deixe-me tentar ser legal e ver o que ele está fazendo, Sorokin pensou. Neste momento, Anxiao de repente levantou a cabeça, sorrindo enquanto falava. Na verdade, foi isso que vim fazer hoje. Hoje é diferente do passado, então eu gostaria de representar o exército e dar uma oportunidade de cooperar com o Grupo Financeiro Ilimitado. Ouvindo isso, Sorokin apertou os olhos enquanto ele rapidamente calculava. De repente, ele chegou a uma realização. Eu entendo, então acontece que o Black Star tinha tal intenção. Depois que os totens evolutivos foram liberados ao mundo, o Grupo Financeiro Ilimitado não precisou continuar a pressionar os negócios do exército Black Star por mais tempo. Os obstáculos entre ambos foram esclarecidos, e a cooperação empresarial agora poderia ser realizada normalmente. Com o tamanho do Grupo Financeiro Ilimitado e o prestígio do exército Black Star, se eles cooperassem, era de fato uma situação ganha-ganha, beneficiando mutuamente ambas as partes. Por essa razão, o Black Star não mais perseguiu o conflito de interesses dos últimos 20 anos e tomou a iniciativa de falar sobre cooperação. Essa mentalidade de abandonar antigos rancores e ganhar dinheiro juntos era muito adequada ao gosto de Sorokin. Ele pensou que já tinha adivinhado as intenções de Anxiao e relaxou. O sorriso em seu rosto não era mais apenas para mostrar, mas sim um sorriso genuíno. Vossa Excelência Black Star, sua sugestão é exatamente o que eu estava pensando. Agora, há muitas oportunidades para brilhar no mundo cintilante. Se nós dois trabalharmos juntos, seremos invencíveis e ocuparemos a maior parte do mercado no mundo cintilante. Já que Vossa Excelência Sorokin também pensa assim, as coisas serão fáceis. Anxiao deu um tapa na coxa. Então, vamos decidir sobre a data para que eu me torne oficialmente um acionista do Grupo Financeiro Ilimitado. No momento seguinte, o ar dentro da sala se solidificou instantaneamente. O sorriso de Sorokin congelou em seu rosto. O que? Posição de acionista? Não estávamos falando de cooperação comercial normal? Como chegamos a essa parte? Vendo o olhar brincalhão nos olhos de Anxiao, o coração de Sorokin bateu violentamente. Ele começou a perceber que tinha confundido as intenções de Anxiao. Vossa Excelência Black Star, perdoe-me se estou sendo muito ofensivo, mas a cooperação que está sugerindo é... A oportunidade que estou dando para cooperar com o Grupo Financeiro Ilimitado é permitir que eu seja acionista do Grupo Financeiro Ilimitado. Não aconteceu de ter um cargo vago? Anxiao sorriu significativamente. Esta era sua verdadeira intenção. Os olhos de Sorokin se estreitaram, finalmente confirmando que Anxiao não veio com boas intenções. Aproveitando-se do fato de que a posição de Gorutan estava agora vaga, o Black Star queria substituí-lo? Ele achou que a posição de acionista era algum troféu que ele poderia reivindicar? Se ele poderia levá-lo ou não, apenas Sorokin poderia tomar a decisão. Para esta posição de acionista vazia, Sorokin já havia formulado uma estratégia detalhada para permitir que ele entrasse no mercado negro galáctico.
A posição era uma moeda de troca usada para negociar com o mestre secreto, então ele naturalmente não daria essa posição aos outros. Isso estava relacionado com o projeto de seu império de negócios em seu coração, e ser um protetor do mercado negro galáctico foi um passo crítico, sem margem de erro permitida. O sorriso de Sorokin desapareceu, e ele cuidadosamente disse: então eu realmente sinto muito. Enquanto Goruta realmente sofreu um acidente, já que ele ainda está vivo, ele ainda pode ser considerado um acionista. Mesmo que ele morresse, suas ações seriam transferidas para o grupo financeiro para aguardar a retirada. Não tenho intenção de estabelecer novos acionistas por enquanto. Se você quiser discutir qualquer outro tipo de cooperação, ficarei feliz em acompanhá-lo, mas a posição dos acionistas está fora dos limites. Anxiao não levou isso a sério, apenas sorrindo. Se eu não me lembro erroneamente, esta é a segunda vez que você rejeita meu pedido para ser acionista. Ouvindo isso, Sorokin lembrou, e parecia que o Black Star tinha mencionado uma vez quando eles se conheceram há mais de 20 anos. Isso mesmo, eu rejeitei você naquele momento. Hoje, a resposta ainda é a mesma, respondeu Sorokin indiferentemente. As fundações do Grupo Financeiro Ilimitado são enormes, e qualquer mudança em seus acionistas tem que passar pelo consentimento de todos os outros acionistas. Ao mesmo tempo, as 3 civilizações universais têm apenas um acionista dentro do Grupo Financeiro Ilimitado, para garantir o controle e o equilíbrio. Neste momento, com Kanji entre os acionistas, a Federação e a Igreja não permitirão que outro aliado da dinastia entre neste círculo. Anxiao piscou, antes de falar em tom de conhecimento: Sorokin, 20 anos se passaram, e os tempos mudaram agora. Eu vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Oh! Haha, em primeiro lugar, em relação ao consentimento de todos os acionistas, você acha que os outros vão me apoiar ou me rejeitar? Sorokin ficou surpreso por um momento, e suas sobrancelhas, em seguida, se apertaram bruscamente. De repente, ele descobriu que, para o Black Star, esta questão não representava mais nenhum problema. Black Star não era mais o que ele costumava ser, e sua posição no universo excedeu em muito a de 20 anos atrás. Ele também foi responsável pela construção de uma frente de batalha compartilhada para os ranks transcendente. Com base apenas nisso, ele seria capaz de obter o apoio de Manison e Kazui. Kant, como um aliado companheiro, era ainda menos provável de se opor a ele. Sorokin de repente teve um mau pressentimento sobre isso. Neste ponto, Anxiao sorriu e lentamente disse: enquanto aos controles e equilíbrios entre as 3 civilizações universais. Você acha que a Federação e a Igreja estão mais dispostas a permitir que outro acionista da dinastia apareça, ou você acha que eles valorizam mais os totens evolutivos? Em outras palavras, você acha que eles vão se opor abertamente a mim neste momento? Colocando suas cartas na mesa. Este foi o único pensamento que passou pela mente de Sorokin. Sua expressão também afundou. Uma vez que a dinastia abriu a venda de totens evolutivos, dissolvendo temporariamente a hostilidade entre a Federação e a Igreja, a fim de garantir a implementação suave deste decreto, e a Federação e a Igreja podem se transformar em lambibotas, não apenas para agradar a dinastia, mas também para agradar o Black Star que detinha o cubo da evolução. Além disso, o Black Star tinha seus aliados como prisioneiros, e ele tinha fichas suficientes para forçar ambas as civilizações a se comprometerem. Se ele insistisse em incluir ser acionista nas condições dentro da cláusula de resgate para os cativos, então tanto a Igreja quanto a Federação não o impediriam. No final, o Black Star ainda se tornaria acionista do Grupo Financeiro Ilimitado. Neste momento, Sorokin de repente notou um detalhe que ele havia ignorado anteriormente. Uma vez resolvido o problema do totem evolutivo, ele obteria os benefícios fornecidos pela Igreja e pela Federação como resultado da conclusão da transação, mas também perderia sua proteção ao mesmo tempo. Isso significa que, se o Black Star quisesse ser acionista, ele, como chefe do grupo financeiro, nem tinha mais o poder de veto. Ou ele fechou os 2 olhos e permitiu que o Black Star se tornasse acionista, dando-lhe uma quantidade astronômica de dividendos por nada, ou esperou que as 3 civilizações universais ajudassem o Black Star a sancionar o grupo financeiro ilimitado no campo comercial e forçá-lo a se submeter. Ele só podia dizer sim ou sim. Pensando até agora, Sorokin olhou profundamente para Anxiao.
Que movimento impecável, utilizando completamente sua influência. Poderia ser que o Black Star previu tal ponto há muito tempo? Anxiao apenas sorriu, lentamente saboreando o licor com uma expressão indiferente, esperando sua resposta. Vendo isso, a expressão de Sorokin distorceu muitas vezes antes de ele falar lentamente. Black Star, essa sua mão foi muito bem jogada. Então, o que você vai escolher? Anxiao respondeu em tom brincalhão. Eu tenho uma escolha. Ouvindo isso, Anxiao riu, abaixando o copo e esticando a mão. Então, desejo a nós dois uma cooperação feliz? Olhando para a mão oferecida de Anxiao, Sorokin respirou profundamente, suprimindo a sensação de ter pisado em merda, e espremeu um sorriso, segurando a mão de Anxiao. Espero que tenhamos uma cooperação agradável. Vendo o escárnio nos olhos de Anxiao, Sorokin quase não conseguiu segurar sua vontade de atacar, mas ele rapidamente saciou o pensamento. Ele reconheceu a realidade. Como ele não podia resistir, ele só podia tomar o menor de dois males. Mesmo que isso significasse cortar um pedaço de sua carne, ele prometeu decisivamente e cedeu a Anxiao. Anxiao podia sentir claramente a intenção de matar liberada por Sorokin naquele instante. Era como se ele estivesse diante de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue. A pressão era ainda mais forte que a de Ila, e não era possível obter tal aura sem colher a vida de milhões, se não bilhões. Este velho nebuloso já foi um assassino a sangue frio. No entanto, Anxiao não colocou isso no coração, sorrindo enquanto ele retirava a mão. Ele sabia que Sorokin estava acostumado a fingir ser um porco para comer o tigre, só sabendo como intimidar a outra parte, mas não ousando agir. Depois de todos esses anos, Anxiao meio que entendeu como Sorokin se comportou, e ele não se importava nem um pouco com sua reputação pessoal. Se alguém tomou a iniciativa de atacar, Sorokin definitivamente fingiria perder e ser espancado, então faria uso da opinião pública para adicionar combustível e ciúme para que todo o universo soubesse de sua atitude irracional. Diminuiria sua reputação, e a chance de obter a posição de acionista seria perdida para sempre. Mesmo sem o apoio da Federação e da Igreja agora, sua identidade como chefe do Grupo Financeiro Ilimitado ainda era um escudo para ele. Afinal, ele não pertencia a nenhuma organização aleatória ou a uma área cinzenta, mas sim a um negócio galáctico legal. Usar a violência contra essas pessoas teria enormes repercussões, que definitivamente aparecerão nas manchetes. Agora que Anxiao conseguiu o que queria, ele parou de provocar Sorokin, mas limpou seu sorriso do rosto. Desde que chegamos a um consenso, por favor anuncie isso ao universo o mais rápido possível. Eu não vou incomodá-lo mais. Tudo bem, tenha uma boa viagem de volta. Sorokin relutantemente sorriu, mandando-o embora. No momento em que Anxiao saiu da sala, a expressão de Sorokin afundou completamente. Ele foi destruído desta vez. Isso não foi tão simples quanto o acionista mudando de Gorutan para Black Star. Também tinha minado a estratégia de negócios de Sorokin, fazendo com que ele perdesse a oportunidade de entrar no mercado negro galáctico. Como empresário, ver uma importante oportunidade de negócio escapar pelos dedos era uma dor que não podia ser descrita em palavras. Além disso, com o Black Star se protegendo dele, ele não cooperaria sinceramente com o Grupo Financeiro Ilimitado. Assim, seria difícil obter qualquer benefício desse acionista. Ele só poderia dar ao Black Star os dividendos em vão e talvez até mesmo precisa lidar com qualquer reação potencial do Black Star. Só de pensar nisso deixou Sorokin chateado. Por muito tempo, o Grupo Financeiro Ilimitado vinha usando meios comerciais para dificultar o desenvolvimento do exército Black Star e só recentemente havia parado seus ataques. No entanto, suas circunstâncias foram realmente viradas, para ser suprimido pelo Anxiao agora. Caixa! O copo de licor que ele segurava quebrou, os cacos caíram por todo o chão. Sorokin, no entanto, não limpou as mãos, permitindo que o líquido âmbar escorresse entre os dedos. Sua expressão era feia quando ele murmurou: "Eu odeio estes ranks transcendente." Quando a espaçonave deixou a filial do Grupo Financeiro Ilimitado, Anxiao olhou pela janela enquanto o edifício diminuía de tamanho antes de tirar seu olhar e sorrir. Eu bati em um bom momento. Sorokin finalmente se comprometeu.
Pelo que ele sabia, havia 70% de chance de a negociação ter sucesso. Mesmo que fosse a hora e o lugar certo, ele não se atreveu a falar com absoluta certeza que Sorokin cederia a ele. Felizmente, seu julgamento sobre o caráter de Sorokin não estava errado, e o resultado final foi favorável a ele. Se fosse outro rank transcendente com temperamento, eles provavelmente teriam lutado. No entanto, Sorokin era bom em suportar, e provavelmente não foi a primeira vez que ele lidou com tais assuntos. Depois de pesar os benefícios e custos, ele imediatamente optou por se comprometer. Falando nisso, Sorokin é tão tímido em mostrar sua força. Deve haver muitos fatores dentro. Anxiao acariciou o queixo enquanto ponderava. Esse cara não era como outros ranks transcendente, que contava com seu próprio poder pessoal para influenciar o desenvolvimento de sua organização. Ele quase não tinha nenhum registro que valesse a pena mencionar, e seu negócio foi executado da maneira normal e legal. As civilizações avançadas sempre estiveram atentas a organizações de ranks transcendente não aliados. Como o maior grupo financeiro do universo, quanto mais forte seu poder, mais ciúmes ele atrairia. As organizações comerciais não eram forças armadas e tinham seu próprio conjunto de regras da indústria a seguir. No momento em que foram alvo das 3 civilizações universais, seria difícil para o grupo financeiro se manter firme. Se Sorokin decidisse retaliar, outros saberiam que ele estava escondendo sua força, e o medo das civilizações aumentaria. Essa foi apenas uma das razões. Anxiao ainda se lembrou de algumas das informações exibidas sobre Sorokin em sua interface. Esse cara provavelmente mudou de pele muitas vezes e tinha vivido no universo com identidades diferentes. Mas não importa quantas vezes Sorokin mudou sua pele, sua habilidade não mudaria, então ele evitou qualquer forma de conflito para não ser reconhecido. Talvez ele tivesse cometido um delito enorme, então ele deliberadamente manteve seu nome incógnito. Esse cara é cheio de mistério. Anxiao balançou a cabeça. Isso era tudo especulação, e talvez Sorokin tivesse outra razão para ser assim. Não importa quais eram esses segredos, ele esmagou Sorokin desta vez e vingou a supressão que havia sofrido nas últimas 2 décadas. Os acionistas receberiam enormes dividendos do grupo financeiro ilimitado todos os anos. Esta não era uma pequena quantidade, e embora não fosse uma grande perda para Sorokin, Anxiao poderia finalmente obter alguns juros. Em circunstâncias normais, tais enormes dividendos não seriam tomados de graça. Todas as posições dos acionistas dadas pelo grupo financeiro ilimitado foram cobiçadas, e eles formariam outra cooperação comercial com as organizações rank transcendente, beneficiando mutuamente ambas as partes. Mas Anxiao naturalmente não permitiria que o grupo financeiro ilimitado participasse dos canais de negócios do exército, caso contrário seria apenas um presente para Sorokin. Ele tinha decidido apenas pegar o dinheiro e não fazer nada, assim como um cão na manjedoura, deliberadamente criando problemas para Sorokin. O totem evolutivo está sendo lançado para o universo, e eu também vou obter a posição de acionista do grupo financeiro ilimitado. Com essas 2 fontes de renda, os fundos abundantes são suficientes para apoiar a contínua expansão do exército. O preço das ações do grupo financeiro germinal também vai disparar. Anxiao estava muito feliz. Ele tirou seu comunicador para enviar mensagens aos pontos de contato das 3 civilizações universais. Foi apenas o passo inicial para ele e Sorokin chegar a um consenso. Ele ainda teve que arquivá-lo com as 3 civilizações universais sobre este assunto para seu apoio. Por causa dos totens evolutivos, esta não era uma tarefa difícil. Depois de enviar a notícia, Anxiao soltou uma respiração profunda. Uma vez que a dinastia, a federação e a igreja tinham expressado suas opiniões, Sorokin também cedeu, o que significava que os assuntos seguintes da Batalha Divina do Black Star tinham quase chegado ao fim. Não havia mais nada a fazer, exceto cuidar do viajante da civilização de superconglomerado estelar atrás dele. O viajante já havia se escondido, mas Anxiao sabia a qual superconglomerado estelar pertencia. No entanto, ele não tinha planos de lidar com a civilização nos bastidores neste momento. Por um lado, a aliança de superconglomerado estelar estava atualmente se desenvolvendo como um grupo e se expandindo constantemente na zona de ampla concorrência, não criando nenhum problema, então não havia oportunidade para ele agir.
Por outro lado, as três civilizações universais não se sentariam e assistiriam o superconglomerado estelar e se desenvolver no mundo cintilante. Assim, eles definitivamente agiriam. Anchial decidiu esperar pelo momento em que as três civilizações universais lançariam um ataque para cooperar com eles, o que alcançaria o dobro dos resultados com metade do esforço necessário. As coisas estão quase resolvidas. O estabelecimento de uma plataforma para a frente compartilhada dos ranks transcendente deve ser colocado em ordem. Anchial revirou os olhos em pensamento profundo. Manison e Kazui, um diretor e o outro ator, não vieram instigá-lo após o incidente. Não importa o que tivessem feito antes, pelo menos ele lhes devia um favor durante a missão de resgate de Ila, então ele ainda teve que se esforçar para manter uma frente compartilhada. O objetivo desta plataforma deve ser aproveitar a oportunidade do mundo cintilante para unificar todas as organizações de rank transcendente, permitindo que todos tenham uma plataforma de comunicação, unindo todos os rank transcendente. Não pode ser escondido dos olhos das três civilizações universais, mas não pode ser feito com muita fanfarra. Frente compartilhada, espere, frente compartilhada. Anchial de repente teve um momento eureka e recitou às pressas algumas frases dos mantras socialistas antes de derivar uma ideia engenhosa. Ao mesmo tempo, o mestre secreto na distante fortaleza da besta ancestral recebeu um pedido de comunicação de Sorokin. Sorokin, o que está acontecendo? Vossa Excelência Mestre Secreto, tenho uma má notícia para você. Sorokin suspirou. Fale. Agora há um problema em nosso acordo anterior. O que exatamente aconteceu? Mestre Secreto perguntou às pressas. Prometi deixar uma das posições dos acionistas, mas o Black Star veio agora e usou sua influência atual para me ameaçar. Você também sabe, com a venda dos totens evolutivos, as três civilizações universais certamente o apoiarão. Assim, para reduzir minhas perdas, eu só poderia concordar com o seu pedido. Quer dizer que a Black Star roubou meu assento reservado para acionista? A expressão do mestre secreto mudou. Sig, é realmente assim. Eu posso realmente criar um novo assento para os acionistas principais, mas eu preciso diluir o patrimônio dos outros, o que é mais problemático. Levará muito tempo para realizar algumas operações comerciais e completar o aumento de capital. Caso contrário, os outros acionistas rank transcendente não ficarão felizes. Sorokin não poderia tirar sua parte, caso contrário seria doloroso se ele perdesse o controle de todo o grupo financeiro. Tudo bem, então. Vamos prosseguir com o negócio quando você tiver tudo pronto. O mestre secreto estava indefeso. Embora ele tenha dito que cooperaria no futuro, ele já tinha planejado cancelar o comércio em seu coração. Este Sorokin obviamente não era confiável. Eu sou obviamente o primeiro da fila aqui. Mestre secreto não tinha raiva de Anchial arrebatando seu pirulito. Afinal, em sua opinião, o Black Star não sabia de sua transação privada e não o visava especificamente. Alguns dias depois. União de desenvolvimento dos ranks transcendente no mundo cintilante? No Palácio Black Star, Sylvia olhou para o protótipo do plano que Anchial tinha entregue e não pôde deixar de mostrar alguma surpresa. Anchial colocou os pés sobre a mesa, levantando as sobrancelhas enquanto respondia: algum problema? O problema é tão grande que estou sem palavras. A dinastia nunca vai concordar. Sylvia tinha uma expressão de desamparo. Unir corajosamente todas as organizações ranks transcendente, isso não é tomar a iniciativa de irritar as três civilizações universais? O que você está falando? A União de Desenvolvimento dos Ranks Transcendente no Mundo Cintilante é uma organização não governamental que visa lidar com as contradições entre as organizações Ranks Transcendente envolvidas na expansão do mundo cintilante. É sempre melhor resolver problemas através da negociação em vez de violência e manter conjuntamente a segurança pública do mundo cintilante. Isso é uma coisa boa que beneficiará todo o campo estelar, e também é uma ideia que desenvolvi depois de experimentar o incidente anterior. Estou preocupado que possa haver mais ranks transcendente caindo em minhas mãos. Anchial falou com uma expressão como se acreditasse totalmente em suas mentiras. Sylvia estava sem palavras. Ela acenou com o documento em suas mãos.
Você sabe que tal porcaria não vai passar pelas 3 civilizações universais, certo? Ouvindo isso, Anchial parou seu ato acadêmico, revirando os olhos. Bem, mas o que mais eu posso fazer? Se eu quiser integrar os ranks transcendente, vou precisar de uma desculpa. Quer as 3 civilizações universais acreditem ou não, ainda temos que adoçar para evitar que sejamos pegos em uma situação embaraçosa. Sylvia ainda tinha uma expressão preocupada. Para que nosso exército Black Star seja o pioneiro, isso não será muito atraente. Especialmente aos olhos da dinastia. É por isso que este é apenas um rascunho. Ainda terei que atrair mais pessoas para estabelecer essa união. Aqueles que se juntaram ao encontro dos deuses comigo provavelmente escolherão tacitamente participar. Anchial balançou a cabeça. Embora os ranks transcendente tivessem sindicatos semelhantes, nunca houve uma união de tal escala, semelhante à associação mercenária, associação farmacêutica, ou mesmo à associação de super-heróis. Enquanto o nome dessa organização era chamado de União de Desenvolvimento, aos olhos de pessoas exigentes, esta seria uma associação que reuniu todos os ranks transcendentes no universo conhecido. Enquanto a maior parte dos atuais ranks transcendentes se juntasse a esta organização, eles seriam capazes de impulsionar a taxa de adesão de qualquer novo rank transcendente no futuro. Seu escopo excedeu em muito dos antigos para abranger todos os ranks transcendentes. E se alguém utilizasse o apelo desta organização para continuar a expandir o leque de membros incluídos, ela poderia até evoluir para uma super-associação para todo o universo. Tal escala seria assustadora porque tais associações eram geralmente estabelecidas apenas pelas 3 civilizações universais. Ter essas organizações não governamentais nunca deixará as 3 civilizações universais à vontade. Eles inevitavelmente pedirão ao seu próprio pessoal para se juntarem. Até então, Sylvia interveio. Eu sei o que você quer dizer. Ranks Transcendentium tem um significado especial, e as 3 civilizações universais não desejam ter uma associação de tal natureza. Mas porque estamos no rank transcendente, eles só podem expressar suas opiniões, e não podem fazer de tudo para nos proibir, rebateu Anchial. Ele estava claro que uma vez que tal organização foi criada, os ranks transcendentes não existiria mais como uma bandeja de areia solta. As 3 civilizações universais também se tornariam cautelosas, mas neste momento, esta organização só serviu para ajudar as comunicações, nada realmente importante. Assim, enquanto as 3 civilizações universais se sentiriam apreensivas, elas não tomariam nenhuma ação. No entanto, isso pode não ser o caso no futuro. O problema da frente compartilhada era que não podia contornar a filiação de cada rank transcendente aliado das facções. Estas foram as algemas criadas pelas 3 civilizações universais, e eles não permitiriam que os ranks transcendentes se livrassem dela. Além disso, o que o Imperador Mecânico queria fazer era unir a força de todos os ranks transcendente, enquanto Anchial só queria reduzir o número de baixas de ranks transcendente, acumulando altos poderes de combate no universo explorado. Seus objetivos eram diferentes, e haveria diferenças em algum momento. Além disso, os ranks transcendente não pensavam da mesma forma. Comandante do exército, você está brincando com fogo. Sylvia tinha uma expressão preocupada. Sua mente estava cheia de informações sobre a tragédia dos Pináculos, e com a crescente popularidade do exército Black Star, ela não queria ver as 3 civilizações universais limpar todas as organizações de rank transcendente. Se isso acontecesse, o exército da Estrela Negra inevitavelmente entraria na lista deles. Porque as 3 civilizações universais tinham um domínio inquebrável. Foi precisamente porque quando combinadas juntas, eles tinham a capacidade de manipular todo o universo explorado. Ela não tinha dúvidas de que as 3 civilizações universais estariam dispostas a pagar qualquer preço para matar todos os desobedientes ranks transcendente no universo, incluindo seus próprios aliados. Sem o apoio de uma civilização universal, um rank transcendente ainda seria um rank transcendente. Mas na mesma linha, uma civilização universal ainda seria uma mesmo sem seus aliados ranks transcendente. Você está pensando demais. Todo mundo tem seus próprios escrúpulos, e pode não chegar a tal estágio. Agora, estou apenas testando as águas. Anchial suspirou. O tema dos ranks transcendente é muito sensível, então só podemos dar um passo e observar,
para ver como as civilizações universais reagem. Tudo bem então. Eu vou tentar melhorar neste plano. Sylvia só podia aceitar. Afinal, Anxiao era o chefe. Ela se levantou e abriu a porta, só para descobrir que Feidin estava esperando lá fora. Os dois passaram um pelo outro. Vendo Feidin, os olhos de Anxiao brilharam. Ele endireitou e falou com um sorriso. Você não está praticando sua música no momento? Como você tem tempo para me visitar? Eu descobri tudo. Você realmente quer que eu vá e seja um ator? Feidin tinha uma expressão resignada. Você não poderia ter discutido isso comigo de antemão? É apenas ser uma estrela. Você está de volta à sua antiga profissão. Além disso, o exército precisa de você. Você não pode rejeitar isso. Anxiao riu. Tudo bem, esqueça a parte da atuação, mas por que eu tenho que ser o personagem principal? Feidin estava sem palavras. E meu papel é você. O papel de Feidin seria de Black Star no novo filme. Pessoas sortudas ainda seriam os personagens principais, mesmo quando atuavam. Este arranjo é muito apropriado. Só você é tão bonito quanto eu. Isso está de acordo com os fatos. Basta dar uma olhada aqui. Se nos encontrarmos com um estranho, eles podem até dizer que somos gêmeos. Feidin não tinha palavras. Anxiao riu para si mesmo. Antes de acenar com a mão. Tudo bem, eu não vou brincar mais. A principal razão é porque ninguém ousou atuar como eu e suportar as consequências depois. Você é alguém próximo de ser uma estrela, então o diretor arranjou dessa forma. Mas faz tanto tempo desde a última vez que atuei. Isso não vai ser muito estranho para mim? Feidin ainda estava hesitando. Haha, só será um sucesso se você estiver em um papel principal. Você também é um rank calamidade, e uma psíquico ainda por cima. Como atuar pode ser difícil? Anxiao encorajou. Anxiao convenceu Feidin um pouco mais antes de mandar essa pessoa duvidosa embora. Balançando a cabeça com uma risada, ele tirou seu comunicador para verificar as últimas notícias. Depois de deslizar um pouco, ele ficou em choque. Uma notícia interna da dinastia foi refletida em seus olhos. O Lorde das Trevas tinha renunciado à sua posição.